Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue. Celebremos a eles, buscando na Eucaristia a força de hoje sermos a igreja de Jesus. Alegre cantemos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para celebrarmos com alegria esta Eucaristia, nesta solenidade, nesta festa do nosso padroeiro São Pedro. Ele, ou por intercessão dele, nós queremos pedir por todos aqui presentes, pelas suas famílias, por esta comunidade, para que a intercessão de Pedro, este grande apóstolo, este primeiro Papa de toda a comunidade cristã da Igreja, possa nossos pedidos, nossos louvores, chegar de uma maneira muito especial no dia de hoje ao Senhor nosso Deus. Portanto, com alegria, iniciemos esta nossa celebração, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai.
Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a força, a luz do Espírito Santo e a intercessão de São Pedro esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos neste amor do Senhor, coloquemos diante dele e mais uma vez, sobre o olhar de intercessão de São Pedro, peçamos a misericórdia, o perdão do Senhor, cantando. Por intercessão de São Pedro, nosso padroeiro, Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória
Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. De todos os terrores me livrou o Senhor Deus. Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns dos membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardando por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-los ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes também estava a apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas os vigiavam. Eis que apareceu o anjo do Senhor. Uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo, por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíam caminhando por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra está ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja hoje, ela celebra essas duas figuras primordiais na vida da fé e na vida cristã: Pedro e Paulo. Mas hoje nós vamos dar uma atenção maior a Pedro, que é o nosso padroeiro aqui desta nossa comunidade.
Os dois sempre vêm na igreja sendo celebrados juntos pela importância, tanto de um quanto de outro. Pedro, por ser ele esse marco na história da igreja, como aquele que une a comunidade dos apóstolos e a conduz assumindo o lugar de Jesus. E Paulo, como o evangelizador, o apóstolo das nações. Por isso os dois vêm sempre juntos. Mas tomemos um pouco da história, da vida do nosso padroeiro São Pedro. Pedro, nascido e criado em Betsaida, na Galileia, um homem profundamente rude, sem muito estudo, e trabalhava, como todos nós sabemos, como pescador. Na barca de seu trabalho estava sempre o seu pai, Jonas, e seu irmão André. Os três trabalhavam na mesma barca, na pescaria. Pedro, até mesmo apontado por André, que foi apóstolo de São João Batista, apontado Pedro para ir ao encontro de Jesus. Pedro, então, mesmo esse homem rude, queria conhecer, queria ver, queria aproximar-se de Jesus. Então foi levado por seu irmão André até Jesus. E Jesus olha o coração de Pedro e aí começa a acolhê-lo de uma forma cada vez mais profunda. Vê em Pedro a possibilidade de um grande coordenador, de um grande chefe dos apóstolos, de um grande continuador de suas propostas. Nós, pelos evangelhos, nós seguimos diversas atividades de Pedro junto com Jesus, como no evangelho de hoje, os questionamentos que Jesus faz em relação a quem é ele para os apóstolos. E Pedro, ele se adianta, e Pedro sempre se adianta em todos os questionamentos, em todas as perguntas, em tudo aquilo que Jesus espera dos apóstolos como uma resposta. Pedro sempre se adianta, como se adianta no evangelho de hoje. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Essa resposta agrada a Jesus. E Pedro sempre foi uma pessoa muito atirada, muito disponível para tudo. Nós nos lembramos quando Jesus caminhava sobre o mar, e Pedro, quando conheceu, Senhor, faça ir aí até onde está o Senhor, venha. Ele começa a caminhar sobre as águas. E aí a fé enfraquece, porque ele se vê caminhando pelas águas e ele se sente um pouco amedrontado, começa a afundar e grita pelo Senhor, Lembramos dessa parte, que o Senhor estende sobre ele as mãos e o ensina. Então Pedro sempre se atira, Pedro sempre é aquele que se coloca à frente de tudo, até mesmo quando nós vemos um erro clássico de Pedro, a sua negação, 3 vezes.
Mas essa negação de Pedro é para mostrar que Pedro, embora um homem forte, um homem que, na verdade, toma a frente dos apóstolos, um homem para frente, um homem que vai, fala, responde, não tem medo, é um homem como qualquer outro homem. Também tem suas fragilidades, também tem seus erros, assim como foi negar Jesus 3 vezes. E Pedro, a sua personalidade, além de muito para frente, muito atirado, Pedro também era um homem de estupim curto. Era um homem bravo, não era um homem muito mansinho, não. Era um homem bravo, né? Quando quiseram prender Jesus, ele logo veio, né, pegando a espada e querendo até briga. É um homem meio estupim curto, é um homem brigão, mas é um homem de um coração profundamente de Deus. E aprendeu a se tornar mais de Deus ainda por tudo aquilo que aprendeu de Jesus. Diante de todos os ensinamentos de Jesus, ele assumiu para si, levando para o coração, levando para a vida, e tornando-se então este grande chefe da igreja. A igreja costuma chamá-lo de primeiro Papa. E no Evangelho de hoje nós vemos que com esse questionamento de Jesus, lá em Cesareia de Filipe, e interessante Cesareia de Filipe, Jesus faz esse questionamento lá na cidade de Cesareia. Não foi à toa, não. Não foi só porque Jesus estava lá, não. Cesareia era uma cidade marcada pela influência de César, imperador César Augusto. Por isso Cesareia vem de César. A influência de César era a obrigação que todas as pessoas que lá viviam pudessem cultuá-lo, a César, como um semideus. Esse questionamento de Jesus em Cesareia é interessante, porque primeiro Jesus quer saber, dentro dos domínios de César, o que o povo fala, quem sou eu? Uns dizem que é João Batista, outro Elias, né? Um dos profetas. Na verdade, ninguém acerta, ninguém sabe quem é Jesus, embora ele caminhe por ali. Mas não deixa de ser interessante, porque dentro dos domínios de César, ainda assim, as pessoas veem Jesus como um grande profeta, porque, né, João Batista, Elias, são todos grandes profetas. E aí todos veem Jesus como um grande profeta. Mas isso não satisfaz a Jesus, não. E Jesus precisava o quê? Passar o bastão para os apóstolos continuarem a sua missão. Ele já estava perto de se entregar para morrer. E vocês? Para vocês, quem eu sou? Quem se adianta na resposta, como sempre? Pedro, né? Pedro se adiantou. E apoiado na resposta de Pedro, então, Jesus passa o seu bastão para os apóstolos através de Pedro. Pedro será aquele que unirá a comunidade dos apóstolos. Por isso Pedro detém as chaves do reino do céu. A chave do céu, né? Quem tem a chave ali? E cada vez bandeirinha. E geralmente a imagem tem a chave do céu. O que significa quando Jesus passa para ele a chave?
que ele está intimamente relacionado à vida de Jesus, à vida eterna. Quando alguém, um atleta, alguém vai para a sua cidade, recebe lá do prefeito a chave da cidade, isso significa que ele é um membro importante daquela cidade. Então Pedro recebe a chave de Jesus. Pedro é uma influência positiva na vida dos apóstolos, importante na vida de Jesus e da eternidade. E de tal forma, Pedro tem essa intimidade com Jesus, com o reino, que Jesus vai dizer a Pedro: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha a intimidade, olha a importância, olha o fundamento de Pedro. E nós podemos ficar pensando assim: um homem rude, um homem que não tinha leitura, um homem bravo para danar, estupim curto, tornou-se, por amor de Deus e por sua escolha de Pedro, de amar a Deus, de ir ao encontro de Deus, de buscar a Deus, de caminhar junto de Deus, tornou-se essa grande figura na igreja de hoje, esse grande pilar dos cristãos na nossa igreja, Pedro. Olha que bacana. Isso nos leva também a refletir um pouquinho sobre justamente o amor de Deus, a palavra ensinada de Deus. Ela poderá ser recolhida por todos nós, por quem quer que seja. Seja alguém doutor, sumamente estudado, ou seja, uma simples pessoa, como foi Pedro, um simples pescador, uma pessoa igual a qualquer um de nós, porque também nós somos assim. Existem aquelas pessoas que são mais mansinhas, mais tranquilinhas, que falam mais mansinho, que falam mais baixinho, mas também tem aqueles que são rompantes, é bravo, fala mais bravo, responde, briga, grita, Cada um é de um jeitinho, mas Deus abre os seus braços, independente do que somos, independente do que temos, tanto materialmente como culturalmente, nos abraça a todos e quer fazer de todos nós o que fez com Pedro. E o que ele fez com Pedro? Além de transformar o coração de Pedro, Deus tornou Pedro pescador de homens. Pescador de homens no que sentido? No sentido de evangelizar, no sentido de levar aquilo que ele trazia no coração, a alegria de ter encontrado Jesus, a certeza de que os ensinamentos de Jesus era aquilo que o satisfazia, de levar a todas as pessoas, através das pregações, através de suas palavras. E muitas vezes, não raro, em praças públicas, Pedro estava lá, falando da ressurreição, falando de Jesus, falando das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, até que nós encontramos na primeira leitura a sua prisão. Várias vezes Pedro foi preso. E na primeira leitura, Herodes prende a Pedro. E Herodes era uma pessoa má, muito má. A raiz
raiz de Herodes, dos reis Herodes, são raízes ruins, são raízes má, que querem o mal. E Herodes prende a Pedro, porque ele persegue, ele maltrata, ele julga, ele condena, ele mata, como matou Santiago, os apóstolos. Mas mexer com o apóstolo, porque ele prendeu a Pedro, porque queria mostrar a sua autoridade. Quem manda aqui sou eu. Eu já falei que eu não quero esses apóstolos aí falando de ressurreição, eu não quero que eles falem de Jesus. Quem manda aqui sou eu. Foi lá e botou Pedro na prisão, para apresentar a comunidade. Eu que mando, eu prendi, pronto, prendo mesmo. Então são pessoas ruins, né? Só que mexer com os apóstolos é mexer com quem? Mexer com Deus. O que Deus fez? Milagrosamente libertou Pedro, mostrou que na verdade quem tem força não é ele, não é Herodes, é ele, Deus, através de quem? De seus apóstolos, através de Pedro. Mas isso se deu também porque lá na primeira leitura nos chama a atenção uma coisa muito importante. A comunidade, a igreja se reuniu para orar a favor de Pedro. A oração comunitária, igual nós estamos aqui, nós estamos rezando em comunidade. Tem muita gente que diz assim, a igreja não reza em casa. É uma grande ignorância. Porque a oração em comunidade, quando rezamos juntos, né? Rezamos por alguém, rezamos por uma circunstância, rezamos por alguma fatalidade. Quando nós rezamos juntos, a força da oração quase que obriga Deus a realizar as coisas a nosso favor, orando juntos. Então, nós vemos isso na primeira leitura. A força da oração também liberta Pedro, para ir contra, para mostrar a Herodes que ele está errado. Então nós temos que olhar também um pouco isso ao nosso redor, olhar a Deus, olhar o nosso padroeiro Pedro e olhar também Herodes. Sabe que nós temos que olhar Herodes? Porque muitas vezes nós somos como Herodes, nós somos pessoas más, nós somos às vezes pessoas ruins. Nós falamos do outro, nós criamos fofoca, nós falamos calúnias, nós entendemos uma coisa e ficamos com aquela nossa verdade e falamos do outro sem saber o que está se passando, sem saber o que é, como que não é. Nós temos uma rapidez enorme para julgar, para condenar. Nós temos uma facilidade muito grande para isso, né? Falar do outro. Que triste. Triste é ser Herodes. É preciso ser um pouco mais Pedro. É preciso ser um pouco mais apóstolos. É preciso ser um pouco mais cristão, mais gente de fé. É preciso buscar, conversar, dialogar, amar, ser manso, como nos pede a bem-aventurança. Pedro era bravo, mas ele encontrou a mansidão a partir através de Jesus. Às vezes a gente trabalha pela igreja, comunga tantas vezes e não abre o coração. Pessoa fechada. Herodes ali funcionando. Vamos derrubar esse Herodes, vamos destruir. Deus mostrou que quem tem força é ele, não é Herodes não. Então vamos deixar que Deus possa vir de fato fazer em nós as maravilhas que fez em Pedro. E por isso hoje nós podemos estar aqui chamando Pedro de quê? Santo. Santo. Ele pecou, ele errou, ele foi ignorante, mas em Jesus Cristo ele encontrou o caminho. Então ainda dá tempo da gente encontrar esse caminho que Pedro encontrou e que nos mostra com a sua vida, com a sua dedicação, com o seu amor,
que Paulo encontrou quando nós vemos a segunda leitura de hoje, né? Paulo, ele estava preso quando ele escreveu seu companheiro Timóteo. E na prisão ele entende que ele já está chegando à morte, ele vai morrer, vão matá-lo. Mas ele não está nem um pouco preocupado com isso, porque ele entende, ele tem certeza absoluta que ele fez o máximo. Ele caminhou de acordo com a vontade de Deus, da vontade de Jesus. Ele foi um bom apóstolo, ele foi uma boa testemunha da boa notícia. E nós? Será que nós somos boas testemunhas dessa boa notícia de Jesus? Será que nós caminhamos tentando buscar realmente ser cristão? Será que nós realmente buscamos ser exemplo de Jesus, como foi Paulo, como foi Pedro, nosso padroeiro, e tantos outros homens e mulheres? Ou nós continuamos aí, sendo Herodes, né? Criando calúnias, mentiras, falando fofocas. Nossa, que horror! Como alguém que bate no peito, se diz cristão, comunga, pode fazer esse tipo de coisa? Então, é preciso tentar ser melhor. É preciso tentar ser a cada dia um pouquinho melhor, para que nós possamos, como Paulo, ficar tranquilos na hora de nossa morte, ficar tranquilos como Pedro. Pedro foi uma pessoa tão interessante que quando ele foi sofrer o seu martírio, sabe como que ele morreu? Crucificado, mas de cabeça para baixo. Olha que grandeza desse homem. Não sou digno de morrer como mestre, não. Não, como Jesus não quero morrer, não. Vou morrer diferente. Me põe de cabeça para baixo. Olha a grandeza. Uma pessoa que tem uma grandeza, teve uma grandeza formidável, muito grande, né? Nem na hora da morte ele se achou digno de morrer como mestre. Então, para a gente ver como que ele aderiu. Pedro foi, na verdade, uma verdadeira esponja. Quando você bota na água, ela chupa aquela água, fica toda, né, cheinha. Pedro chupou, aderiu toda a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e se tornou o quê? Tornou-se aquele que, como a esponja, a gente vai apertando, vai soltando aquela água toda. Ele foi soltando, foi testemunhando, foi falando justamente sobre tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus. Então, o nosso padroeiro, cuja solenidade celebramos hoje, é de fato, podemos dizer com toda certeza, esse primeiro papa da comunidade cristã, porque ele agregava, ele unia. Jesus sabia disso, ele unia, ele tinha uma capacidade muito grande de liderança. Então ele unia, ele agregava, ele conduzia os apóstolos. Que cada um de nós possamos ver nele essa imagem de agregar, de unir, de conduzir. Porque é isso que é Pedro, esse nosso condutor do Evangelho, da boa notícia, do amor, da misericórdia, da paz. Chorou amargamente, tristemente, as 3 vezes que negou a Jesus. Seu coração ardeu de tristeza, mas o Mestre perdoou, como perdoa a todos nós, perdoa a nossa herodice, né? Tem herodice, somos Herodes às vezes, perdoa, quer abraçar, quer acolher, porque Deus é assim, ele abraça, ele acolhe, ele ama, ele tem misericórdia, e assim tem que ser o cristão, amar, abraçar, ter misericórdia, né? E procurar, como Jesus nos falou e Pedro aprendeu bem, rezar às vezes até pelos próprios inimigos, rezar por aquelas pessoas
que querem o nosso mal. Mas isso não nos abate. Por quê? Porque, como Pedro, nós estamos seguros na marca de Jesus. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. ó Deus, queremos ser hoje a igreja que vosso Filho está construindo na terra. Para isso, nós vos pedimos. Pai Santo, santificai-nos. Dai aos cristãos ser pedras vivas na fé de Jesus, com que ele constrói sua igreja. Invencível ante o poder do inferno, rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Abençoai o Papa e demais ministros da igreja, dando-lhes a fidelidade de Pedro e Paulo, rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Dai aos discípulos de vosso Filho a esperança de peregrinos do céu, que os encorajem nas perseguições, rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Assim como Jesus anunciou que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, nós pedimos que, sobre a intercessão de nosso padroeiro São Pedro, Deus nosso Senhor continue fortalecendo a partir e através do seu Espírito a nossa igreja, para que o mal não prevaleça. Rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Ó Deus, vinde em auxílio e sustento de vossa igreja, principalmente nas situações de maior precariedade. Por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Na Eucaristia recebemos o corpo de Jesus, pleno de fidelidade ao Pai e a missão a ele confiada. Muito grão de
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e envolva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas dos mistérios e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela rosa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós nos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, São Paulo, nosso padroeiro São Pedro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão e o nosso bispo São José, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos de todos pelos quais estamos também nesta noite, celebrando juntos esta Eucaristia, nossos familiares, nossos amigos, membros aqui da nossa comunidade São Pedro, pessoas cristãs que até o ano passado estavam aqui conosco, festejando solenemente o nosso padroeiro, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele des ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
alegres por estarmos hoje celebrando nosso padroeiro, São Pedro, que aprendeu, assimilou tudo de Jesus. Também nós aqui possamos cada vez mais assimilar os ensinamentos de Jesus, levando para o nosso coração e para a nossa vida. Por isso, juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Reino de Deus que tirais o pecado do mundo. Felizes então somos cada um de nós aqui reunidos nesta noite, celebrando solenemente o nosso padroeiro São Pedro. Somos convidados a nos aproximarmos de Jesus, reconhecê-lo e colocá-lo em nossa vida, em nosso coração, para que assim, como Pedro, possamos testemunhá-lo com alegria e determinação. Portanto, para nós, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me ver em minha parada, mas dizer uma palavra que serei salvo.
Oremos. Refeitos para este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. podemos nos sentar um instantinho ainda para alguns avisos. Nossa comunidade São Pedro, agradecemos a presença de todos. E após a missa terá cantina com cachorro-quente, canjiquinha, feijão amigo, bolo, refrigerante e chocolate quente. E logo após a missa teremos o show de prêmios. Será sorteado garrafa de café, cesto de guloseimas, jogo de copos e muito mais. Caso alguém queira nos ajudar, ainda temos rifas disponíveis. O valor é R$3. E a partir das 21 horas teremos a nossa tradicional quadrilha, encerrando o trio. Agradecemos de coração a todos que ajudaram a realizar a nossa festa do Tríduo de São Pedro. Sua colaboração e apoio foram fundamentais para o sucesso deste tríduo. Obrigado por trazerem alegria e fé para a nossa comunidade. Agradecemos especialmente a Alessandra, Ana Carla, Moisés, Janaína, Alex, Joel, Marilza e a Dona Lúcia. E todos que diretamente e indiretamente ajudaram, seja na cantina, nas rifas, quadrilha, no nosso coral, que possamos continuar celebrando juntos. Que Jesus e São Pedro estejam na vida de todos vocês. Nós avisamos também a todos que tem a assinatura do seu livrinho, ou quem não tem assinatura quer fazer uma assinatura, é para procurar a secretaria da paróquia, né? Então quem já tem, renovar, e quem não tem, quer fazer a sua assinatura, procurar a secretaria para fazer. Ainda é o preço antigo, por isso procurar o mais rápido possível, porque haverá uma data determinada que vai sofrer um aumento pequeno, mas vai. Então, quanto mais rápido procurar para renovar ou para fazer nova, né, é melhor, mais fácil. Certo? E hoje que nós estamos celebrando São Pedro, e lembrando que vem aí a festa de Santana, a igreja mãe, né? A comunidade aqui já está marcada para a sua colaboração, seus dias. O programa eu já tenho, mas tem algum detalhe que precisa ser visto. Então, a partir dessa semana, ele já estará sendo distribuído, tá bom? Muito bem. Antes ainda da missa final, vamos todos aqui olhar para o nosso padroeiro, São Pedro, que está aqui na sua barquinha, pescando uns peixinhos, tem muito peixinho dourado. Estender nossa mão para nosso padroeiro e juntos rezarmos esta oração. Ó nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vos suplicamos,
que os nossos corações se voltem para vós. Volve nosso olhar para a vossa palavra, imitando ao nosso santo padroeiro, São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, primeiro a confessar a sua fé em vós. Ensina-nos, Senhor, a viver como Pedro, viver este amor imutável em nossos corações e vida, para que sempre vos louvemos e amemos. Amém. Viva São Pedro! Então, agora, aquela tradicional lembrança, né? Que Jesus falou no seu Evangelho: nem só de pão vive o homem, mas de cachorro-quente, de canjiquinha, né? De chocolate, de quê? Bolo, tá bom? Foi Jesus que falou. Então a comunidade tem que ir lá comprar essas coisinhas todas, porque o dinheirinho arrecadado é para o zelo, fez uma reforma, uma necessidade aqui na nossa capela, né? Rapaz, eu tenho que ir embora, não posso ficar, não tem problema, vai lá, compra e leva para casa, come em casa, né? Não tem problema nenhum, mas é importante que leve, por dois motivos: porque se não levar, né, não vai ajudar a comunidade, e também vai chegar em casa, vai dar uma vontade de comer alguma coisa desse tipo, vai ter que voltar aqui, aí é pior, né? Então aproveita, quem quiser comer aqui, leva para casa, combinado? Muito bem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nosso padroeiro São Pedro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, viva São Pedro! Viva São Pedro! Na boa noite, nos unamos ali para participar da parte social e também da quadrilha, né? Dá uma força aí para os nossos dançarinos, ok?